Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer uma live com a doutora Paula Paraguaçu para falar sobre nutrição, né? Toda a parte de nutrição balanceada, alimentação no esporte, isso daí tudo vai ser bem debatido conosco aqui. Estou vendo que tem atletas aí online, né? A Aninha está online. Léo foi grande parceiro, meu professor de inglês, né? Graças a ele que eu sei bastante coisa de inglês hoje em dia. Vamos lá. Vamos só esperar a Paula entrar, que aí a gente começa aqui a live. Enquanto isso, se vocês quiserem ir fazendo as perguntas, podem fazer. Vamos lá, gente. Quem tiver dúvidas sobre nutrição, a Aninha está mudando o corpo, né? Está com 15 anos, está mudando o corpo. Se quiser tirar suas dúvidas também. Vamos lá, gente. Paula acabou de entrar, vou chamá-la aqui agora. Olá! Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Que bom, que bom. Gente, vamos lá que eu estou botando aqui o pessoal estava chamando aqui o pessoal online. Vou começar fazendo a pergunta. Eu já te conheço há pelo menos uns 15 aninhos, né? Que a gente se conhece, né? Você já foi minha professora, a gente já trabalhou juntos, eu sou um cara que falo e repito várias vezes, tem alguma coisa relacionada à nutrição que eu vou atrás de você, eu vou contigo, eu sempre me reporto com você, minha referência na nutrição esportiva, né? Lá na minha formação na parte esportiva, você tem falar, então isso daí é uma coisa que eu sigo até hoje, né? E aí eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? Bem, olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui junto com a MedSport, junto com vocês nesse momento, né, de isolamento, que já está cansando, né? A gente já está cansado de ficar isolado. De quarentena vai estar virando noventena, daqui a pouco vai virar anetena, né? Já vai ficar o ano inteiro em isolamento. Então assim, existem algumas coisas positivas e outras negativas desse momento, que vão impactar de forma direta na nossa alimentação, no nosso comportamento. Eu sou a Paula Paraguaçu, para quem não me conhece, sou nutricionista de formação, me formei na UERJ, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, especializações na área de clínica esportiva. Eu trabalho com esporte de alto rendimento há exatos 15 anos, que é o meu tempo de formada, porque antes eu era bailarina e já tinha contato com o pessoal do esporte de alto rendimento. E aí, para mim, foi uma forma muito natural da continuidade a todo esse trabalho. E como, ao longo de toda a minha vida, o esporte ele estava muito presente, eu acabei firmando parcerias, firmando amizades com muitos profissionais, né, do esporte de alto rendimento, também do desporto, né, não necessariamente sendo atletas, né, pessoas desportistas, somente aquelas que fazem o esporte por amor, né, não por lazer, mas aquelas que não são profissionais do esporte. Então, assim, Diego, quando a gente fala, né, de alimentação é uma palavra bem ampla. É verdade. Uma
palavra bem ampla. E, gente, a alimentação não tem nada a ver com a dieta do pó, né? Com suplementação. Isso tem que ficar muito, muito claro para o pessoal que está entrando agora para ouvir a gente conversar nesse momento, porque esse é um momento de conversa. Não vou ficar falando de maneira difícil, científica, né? Essa é uma conversa que a gente está tendo para tirar dúvidas de uma maneira aí bem tranquila, bem saudável em relação a como se alimentar de uma forma correta, sendo um atleta nesse momento aí que a gente está vivendo de pandemia. E que também faz, né? Alimentação balanceada não quer dizer suplementação balanceada. São duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala alimentação, estamos falando de alimentos, não estamos falando de suplementos. São Exatamente. Coisas diferentes. Então, nosso foco hoje é falar exatamente isso. Como que os atletas de alto rendimento estão se portando no meio dessa pandemia, que a naturalidade é o cara ficar em casa, não fazer atividade física e ficar engordado. Mas ele pode fazer, ele pode ficar em casa, pode ter essa situação, e ele pode não engordar. Pelo contrário, ele pode manter o vigor dele, pode fazer as atividades físicas dele em casa, sem nenhuma problemática, e pode manter a alimentação dele balanceada, com coisas simples e naturais, que é exatamente esse o nosso foco de hoje. Exatamente, Diego. Perfeita aí a sua colocação. Existem pessoas que não precisam de suplementação. Isso é muito importante. O profissional da área de saúde ele precisa fazer esse diagnóstico, essa detecção. O nutricionista é o responsável por fazer toda essa mudança alimentar e ele é o responsável por verificar o balanceamento de suplementação com a alimentação, né? Fica a cargo do nutricionista e do nutrólogo, que são os profissionais que trabalham especificamente com essa parte dietética. Quando a gente fala de alimentação balanceada no esporte de alto rendimento, a gente não pode esquecer de alguns conceitos da nutrição. Essa alimentação, ao longo do dia todo, né? Porque não é somente uma refeição, a gente não come igual cachorro, né? Desculpa. Mas jejum intermitente para o esporte de alto rendimento é muito perigoso, ok? E isso tem que ser falado. Para um atleta de alto rendimento fazer jejum intermitente, ele precisa, de forma obrigatória, de um acompanhamento com fisiologista, com nutricionista, para ele não passar mal durante as provas, durante as competições. Isso é muito sério. Já vi muitos ciclistas, muitos corredores passando mal por conta de dieta da moda, por conta de desidratação e alimentação errada. Então, a gente precisa colocar uma coisa na cabeça. Para que essa alimentação seja balanceada, para que essa alimentação seja saudável, para que ela seja equilibrada, ela, primeiro, precisa atender aos requerimentos daquela pessoa. Então, a minha dieta nunca vai ser igual à sua, Diego. Sem dúvida. Né? Porque todo mundo tem a sua individualidade biológica, correto? Sem dúvida. Então, essa alimentação que eu vou ter, ela vai ter a quantidade de comida, de alimento e, consequentemente, de nutrientes que vão estar contidos nesses alimentos em quantidade adequada para me satisfazer e numa qualidade que eu necessite. Ou seja, são os nutrientes específicos que eu vou necessitar para o esporte que eu vou desempenhar. E isso vai depender da duração, da minha aptidão física, de quão treinada eu estou, de quanto vai durar aquele momento da competição, porque existem diferentes esportes. Num esporte de combate, por exemplo, a gente não pode falar, o esporte de combate vai durar 1 minuto, 2 minutos. Mentira, porque a gente não sabe quantos ringues, quantas vezes, né, quantos intervalos vão ter naquela prova, naquele momento. Diferente do ciclismo, que a gente já sabe, né, mais ou menos quanto tempo que vai durar. A gente já sabe como que o triatlo vai ter de desempenho.
Eu, ao longo desses 15 anos de formada, eu, graças a Deus, tive um bom relacionamento com vários atletas, né, dentro do esporte de alto rendimento. Eu tive uma grande vivência dentro da dança, porque eu fui bailarina, já tinha até falado sobre isso. Então, balé, a dança contemporânea, né, que envolve também muitas acrobacias, muito gasto energético, né, ou seja, uma demanda de calorias muito grande ao longo do dia, que precisa dessa reposição. Tive contato com profissionais corredores, com profissionais ciclistas, e dentro do ciclismo eu acabei até fazendo carreira, né, por um bom tempo. Não sei se você lembra, Diego, que eu ia para a competição praticamente toda semana, até entrar na Federação de Ciclismo. Eu fazia parte de um grupo de ciclismo, que é a Amazonas Bike, que está até hoje vigorando lá de Niterói. E depois o meu grupo subiu para a Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro. E quando eu entrei, né, em 2009, na Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro, que foi de 2009 até Rio 2016, eu fiquei como diretora de saúde, além de nutricionista, eu acumulei cargos. O que é uma coisa bem estressante, e a gente precisa fazer essa coisa multidisciplinar, né? Que é o que vocês estão vivendo também no Medsport. E essa interdisciplinaridade, ela é tão importante que a gente precisa conversar com o treinador, o nutricionista, o fisiologista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, para que todo o desenvolvimento daquele atleta seja 100%, para que ele não venha a ter lesões. Então, para cada esporte tem um requerimento específico. Não é que a dieta seja específica, mas o requerimento, ele acaba se tornando diferenciado, porque vai demandar do gasto energético daquele indivíduo naquele momento competitivo e também no treinamento, que são dois momentos diferentes, né? Por isso que, quando a gente fala em esportes de combate, os atletas, eles têm também uma prática de perda de peso. Eles têm que subir na balança. Eu acho que todos vocês já viram isso, principalmente em MMA, né? Que eles gostam de filmar esse momento de estresse, né? Que é uma grande maldade com o corpo, né? Porque o que acontece? Cada categoria tem uma pesagem diferente. E se ele não bate essa pesagem que ele quer da categoria, ele sobe. Ele vai para uma categoria acima. E existe um pensamento de que se você está numa categoria, né? Se você tem 90 quilos e você está lutando numa categoria abaixo, você tem mais força, você tem mais vantagem muscular, né? De explosão muscular. E aí você tem que tomar um cuidado nessa perda de peso, porque perda de peso rápida faz desidratação, faz perda de proteína de massa muscular. E a pessoa tende a ficar fraca, com mau humor, fadigada, cansada. E aí, se você não tem uma alimentação balanceada, equilibrada, com quantidade, qualidade, harmoniosa nos grupos alimentares, adequada para você, não é para o seu coleguinha, para você, que a alimentação é diferente. E aí você tem um grande risco de ter complicação durante a prova. E além disso, quando a gente está falando de esportes de alto rendimento, no caso MMA, Jungle Fight, ou são o conjunto de artes marciais, né? Quando o atleta não bate o peso, além dele descer de categoria ou ele ficar na categoria de cima, também que pode acontecer isso, né? Essa transição de categoria, esse atleta às vezes não receber a força. Ou ele pode tomar uma multa de 50%, 20% da bolsa, e isso daí a gente está falando de dinheiro. E quando a gente fala uma bolsa, não é uma bolsa de R$ 100, não. A gente está falando de milhões. Estou falando, obviamente, no MMA, né? Existem muita coisa envolvida aí. E aí, se o cara não tiver um aporte nutricional correto, eu fui num congresso, num simpósio há pouco tempo, que falou exatamente disso. Que, primeiro, que é um estresse totalmente desnecessário, em que o atleta passa, mas
é uma coisa cultural dentro do MMA, né? Vamos botar MMA como um balaio geral, né? Mas, assim, o atleta, eu não sei se você sabe como eles estão fazendo agora, eles estão fazendo da seguinte forma: o cara treina, faz todo o treinamento dele e ele não toma banho, não faz nada, ele já vai, come um pouco de macarrão direto. Ele já está pegando carboidrato, já está botando para queimar. Ele já bota, sacia a fome dele, e aí já quebra o carboidrato para virar açúcar. Cara, é assim, uma coisa de É uma louco. maldade, porque você tem oscilações hormonais com isso, né? Ah, E isso predispõe todas essas restrições alimentares, predispõe as pessoas que são atleta é uma pessoa, é um indivíduo, é um ser humano, né? Que tem sentimentos também, que fica estressado, fica nervoso, por isso que tem psicólogo do esporte. E isso faz com que as pessoas desenvolvam transtornos alimentares. E o que a gente está vivendo agora na pandemia, que a gente não pode esquecer disso, é que as pessoas estão isoladas, trancafiadas dentro de casa, não estão conseguindo fazer os treinamentos, elas não estão conseguindo interagir com as pessoas e muitas estão desenvolvendo ansiedade. Só que a gente está no Brasil. E aí eu X da questão. Brasileiro é um bicho que na alegria e na tristeza come e bebe. Você está feliz, passou no concurso, venceu a sua competição, fez pódio, primeiro, segundo ou terceiro lugar, o que você vai fazer? Comer e beber. Com os amigos, né? Com os treinadores, com o pessoal da equipe. Você tá chateado, você deu mal na prova, brigou com a namorada, deu ruim. O que você vai fazer? Comer e beber. Infelizmente, nós brasileiros, nós somos muito passionais nesse aspecto. E isso faz com que a gente desconte as nossas emoções no comportamento. E um desses comportamentos é o comportamento alimentar. As escolhas que a gente faz em relação à alimentação, quando a gente está triste, quando a gente está alegre, são muito determinantes para o que a gente vai colocar para dentro. Porque nunca ninguém que está triste, revoltado, vai comer alface. Tá rindo? Eu tô rindo porque você. Eu falo que o cara que está comendo salada, isso aí é coisa para gordo. Eu só vejo o gordo Nada, é importante, porque dentro dos vegetais, das hortaliças, das frutas, eu tem brinco. vitaminas, tem minerais, isso é muito importante, tem fibras. Não, mas Caramba, eu que mas eu tô falando que assim, no momento de fúria ou de alegria extrema, ninguém come alface, ninguém quer comer uma maçãzinha. claro que não, pô. Ah, eu tô bolado com a vida. Me dá, por favor, uma bananada sem açúcar. Porra, ninguém vai fazer isso. Você está até sendo transgressor aqui da nossa fala, mas está sendo até bondoso, né? Que é um doce. É. Mas Mas a gente está falando de escolhas alimentares importantes, né? Porque ao longo do dia a gente precisa fazer uma meta de ingestão desses alimentos, né? De alimentos integrais, de frutas, de vegetais. E o atleta, quando está ansioso, porque normalmente o atleta já sente muita fome, porque ele tem um gasto energético diferente de uma pessoa não atleta. Isso aí é uma coisa inquestionável, correto? sim, E aí, normalmente, naturalmente, ele sente fome. Então, ele vai comer mais porções do que se ele não tivesse nesse momento esportivo. Só que enclausurado, ele não está fazendo exercício. E o normal daquela pessoa é comer 5 pães ao longo do dia. E aí, como é que faz? Muita gente engordou. aí eu vou pegar uma coisa bem interessante nisso que você está falando. A gente está em época de pandemia, então a gente está falando dos atletas de alto rendimento que ainda estão na ativa, estão atuando, mas eles tiveram que fazer as suas atividades regulares. Só que essa situação que eu tô falando, o cara que queimava muito a caloria era atleta profissional e ele aposentou. Você vê
maioria, não são todos, né? Que fique bem claro, quando eles logo param de jogar, como é que o cara que acontece isso? Exatamente por isso que você está falando. A comer muito e, naturalmente, o cara parou, ele parou, mas não parou aqui. Ele não para na cabeça. E aí, Exatamente. ele acaba ficando ansioso e, normalmente, 90% das pessoas, quando está ansiosa, desconta no lugar. E aí ele vai continuar comendo muito, mas consequentemente vai ficar gordo e vai ficar sem qualidade, pior. Exatamente, né? A pessoa acaba desenvolvendo episódios de compulsão alimentar, ou propriamente, né, dito o transtorno da compulsão alimentar periódica. E muitas pessoas que ficam deprimidas, arrasadas com o fato de estar nesse momento angustiante, ansioso, comendo desesperadamente, acabam desenvolvendo momentos transgressores, né? Tem o episódio de compulsão alimentar e depois fazem mecanismos compensatórios para poder tirar essa comida de si. Usa laxante, diurético, induz vômito, o que a gente sabe que não é legal. Sabe que não é legal. E essas pessoas, elas precisam de ajuda profissional, de Isso é forma emergencial. uma doença, né? Sim, transtornos alimentares. Uhum. E é nesse aspecto que a gente precisa se preocupar. Quem é que está mais suscetível a acontecer isso? São os adolescentes e jovens adultos, né? E aí eu estou vendo aqui uma pergunta: como é que uma família de um atleta deve agir com a alimentação na pandemia? Tendo pessoas diferentes, né? Diferentes idades dentro de casa. Primeiro, a gente precisa prestar atenção nas escolhas alimentares. Se você sabe que fruta é importante, vegetais, hortaliças, né, são extremamente importantes. Você precisa consumir alimentos integrais, que o atleta precisa de carboidrato. Não é um tipo de nutriente negociável para ser zero. As pessoas confundem muito as coisas dentro de uma dieta restritiva. Consome um absurdo de proteína, fica com problema renal, né, Diego? Você já viu isso? Eu sei. O caso da pielonefrite lá que você me falou. Já tive atletas que... A quantidade de carboidrato. Gente, não existe isso. O atleta, seja ele de qual esporte for, ele vai precisar de carboidrato como um substrato energético. Até para manter a glicemia. Se você não consumir o carboidrato, a pessoa vai ter hipoglicemia, vai cair dura no chão. Então, gente, dieta, você precisa de um acompanhamento com um nutricionista. E aí, como são essas escolhas? A pessoa vai escolher, né, de 3 a 5 porções de frutas, de vegetais para serem consumidos ao longo do dia. Respeitar as necessidades, aí é individualizado, de carboidratos, assim como de gordura, porque a tendência que a gente tem no momento desse isolamento é ir para as delícias. Você não vai querer comer um pão puro, você vai comer um pão com uma manteiguinha, você vai comer um pão com um recheio legal. E são esses recheios que você tem que prestar atenção. Porque se tu come açúcar demais, tu vai adquirir um pânceps bonito. Né? Falta de gordura, principalmente subcutânea, muito grande. Então tem que tomar cuidado para não engordar. Sabemos como é isso. Aí você vai ficar com triglicerídeo alto, se come muita fritura, né? Principalmente alimentos com alto teor de gordura, tem o risco de ficar com colesterol alterado. Então, são situações que o atleta ele precisa de ajuda, uma ajuda profissional para essas escolhas. Escolhas naturais, escolhas de alimentos que tenham mais conteúdo de nutrientes, até para ajudar. Aqui, ó, estão vendo aqui, minha mãe que fez a pergunta, né? Depois mandou aí falando que tá com saudade de você também. Saudade, ó.
A minha mãe mesmo falou que se eu postar uma foto só comendo alface, tenha certeza que eu fui sequestrada. Estou mandando. É tipo isso mesmo, né? E assim, ó, o Ronaldo aqui está perguntando, Paula, você falou em um mito da falta de gordura na dieta. Falta de quê? Picotou aqui. Carboidrato. Pois é, existem algumas dietas, principalmente essas dietas na moda, tipo low carb, né? Dieta de Atkins, Southfit, que tem um conteúdo de carboidrato menor. Essas dietas, elas não são legais para um atleta fazer, porque elas são desequilibradas, elas são desbalanceadas. Quando a gente fala de desequilibradas, desbalanceadas, significa dizer que o conteúdo de carboidrato, de proteína, de lipídios, vitaminas e minerais não é adequado àquele indivíduo. Essas dietas, elas talvez sejam interessantes no momento, uma pessoa não atleta, que queira entrar num vestido lá de festa, que queira perder peso ali, no momento rapidinho, ela vai e faça. Agora, como estilo de vida, não é legal. Se a dieta do Atkins fosse boa, ele não teria morrido com 100 e porrada quilos, né? Com a própria dieta, que ele teve problema cardiovascular com a própria dieta. Entendeu? Então, assim, a dieta do Atkins é legal até a página 2, né? As pessoas, elas só procuram a dieta, elas não procuram saber o que aconteceu com a pessoa, né? Ele morreu com quase 200 quilos, tendo um choque cardiogênico, com uma hepatomegalia gigante, porque ele... com colesterol alto, né? Que a gente chama de hipercolesterolemia, colesterol alto, por conta disso. Aí já fizeram também algumas perguntas para mim. Ah, Paula, mas a pessoa vai comer uma alimentação com a quantidade de caloria bacana, mas sem fruta, sem vegetal. Ela corre o risco de ter sistema imunológico abalado, ela corre o risco de ter deficiência de vitaminas e minerais, porque são alimentos importantes. Uhum. Já me perguntaram também, que eu vi aqui algumas... Ah, mas suplementação, esse não é o foco da nossa conversa hoje, mas suplementação não vai substituir a comida. Exato. Você só precisa comer comida, as refeições. A Marina está falando aqui, a Marina é uma enfermeira querida, trabalha lá no Hospital da Lagoa. Jogos Olímpicos. E a dieta da Graciane, com 30 ovos? Ela é fisiculturista. A Graciane é um fisiculturista, né? Uma fisiculturista. E a alimentação de um fisiculturista é bem diferente de um atleta, né? De esporte olímpico. Até porque a gente precisa ponderar isso. O fisiculturista ele pode fazer ingestão de hormônio. O que a maioria dos atletas... Injeção não uso, né? Ingestão, desculpa, não. O uso injeção, né? Anabólicos e outros hormônios fazer a questão do secar de gordura aconteça. Então, o fisiculturista agora com ovo, né? Com arroz, frango branco, dieta. Ele é uma dieta diferente, é uma diferente. Essa dieta do fisiculturista é completamente diferente de uma pessoa não atleta e de uma pessoa atleta de esporte olímpico, que, pelo que eu entendi, era o foco da sua pergunta, né? Porque é realmente o seu público de trabalho. Tô certa? Tô enganada? O meu? Que você trabalha com futebol, você trabalha com a parte de reabilitação, como enfermeiro, né? Isso. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque essas dietas muito desbalanceadas, elas podem prejudicar o atleta. Por exemplo, o consumo de uma quantidade exagerada de proteína, ela pode atrapalhar o funcionamento do fígado e pode atrapalhar o funcionamento dos rins. Por isso que existem quantidades específicas para cada um de nós, sendo não atletas e sendo atletas. E quem é que vai fazer esse tipo de dosagem de nutrientes? O nutricionista.
Ele vai fazer uma dieta específica para você, que é diferente do amigo. Entendi. Estão falando aqui que o meu som está falhando. Gente, melhorou aí o meu som? Paula está me ouvindo? Agora sim, agora sim. É porque está realmente sem internet, gente. Pandemia, internet é uma benção. A Ângela aqui perguntou se o sistema nervoso alterado também atrapalha. Pode atrapalhar, no sentido que você pode ficar mais ansioso, você pode ficar com menor sensação de fome. Existem pessoas que, quando estão nervosas, elas não sentem vontade de comer. E outras que ficam extremamente ansiosas e acabam comendo tudo, né? E aí, a grande questão é que você tem que trabalhar com essa individualidade. Não adianta querer igualar sensações. Aqui tem uma pergunta bem legal, mas é que a Sweet Mid Sports fez, falando sobre antidoping no fisiculturismo. Realmente eu não sei, porque eu não trabalho com fisiculturismo. Eu só sei que eles podem, em alguns momentos, usar os anabólicos. Não sei. Eu sou agente de dopagem, né, da ABCD. Mas tentaram aqui no Rio, quando era na Praça Mauá, naquele Arnold, né? Aquele evento do Arnold, né? Nutrition. Quando era aqui na Praça Mauá, no Rio, tentaram fazer testagem de dopagem e não deu certo, porque pegaram grande parte das pessoas. Eu, sinceramente, eu não trabalho especificamente com fisiculturismo para falar para você se continuam fazendo as testagens, os controles. Mas a gente sabe que no fisiculturismo, a maioria dos atletas fazem uso de anabólicos até para maior definição corporal, né? Porque só com a alimentação é bem mais complicado, é bem mais difícil. É mais fácil, vamos dizer assim. Eles vão pelo caminho mais fácil. Na verdade, a ação hormonal é que faz todo esse trabalho de anabolismo e também tem alguns agentes que promovem, né, o catabolismo. Enfim, você está lidando com hormônios. Existem hormônios anabólicos e catabólicos. Mas essa é uma conversa muito profunda, totalmente diferente. Sem dúvida. E eles também fizeram uma pergunta muito interessante. Eu vou começar respondendo e você termina. Se existe algum alimento que possa gerar doping? Assim, quando a gente fala de alimentação, a gente não fala só do alimento físico, existe também os líquidos que também fazem parte de alimentação. Então, quando a gente está falando porque quando a gente fala de dopagem, existe a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que tem as diretrizes que a gente usa, as modificações dietéticas, de reposição hídrica, e tem alguns conceitos, né, da parte de cuidados com drogas, com alguns tipos de nutrientes. Um deles é a cafeína, que está no último consenso, na última diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que a cafeína em altíssimas doses, ela pode promover essa estimulação aí diferenciada, porque é um recurso ergogênico, mas a UADA, ela já não ela não corrobora do mesmo pensamento. E aí a gente está falando de esporte olímpico, né, que mexe com a UADA, que é o órgão internacional. Então, a gente precisa ter essas coisas na cabeça. Alimento é natural. O que você não pode é fazer o exagero do consumo. Exato, mas em cima disso daí também as pessoas têm que tomar cuidado, porque, por exemplo, o Guerreiro, atleta que na época era do Flamengo e hoje em dia está no Internacional, atacante da seleção peruana, tem uma carreira... Peraí, aí eu vou ter um parênteses essa questão do chá do Guerreiro, né? Eu sei que houve. A substância ativa do chá de coca, caraca, é a coca. Sim. Por mais que o chá não dê o barato, não deixa a pessoa loucona, ela tem a substância, o princípio ativo ali, que dentro do esporte de alto rendimento, tolerância zero. Mas assim, o que fica claro é o seguinte, as pessoas elas têm que entender qual é a
diferença de doping, qual é a diferença de ser dopado e qual é a diferença de você estar entrando numa situação diferente, que foi o caso do Marcos, o caso do Guerreiro. O Guerreiro também ele não tomou chá de coca, ele tomou um suco em cima Na verdade, ele ficou com mal da montanha, e aí parece que a nutricionista dele que deu para ele o chá. Não. Ele não tomou chá de coca. Assim. Não, ele tomou o dele, tanto que o dele não acusou coca, acusou traço. Por quê? Porque Sim, porque é o alimento. Não, ele tomou na vasilha que foi colocada o suco, tá. não foi lavada de forma correta. E aí foi acusado o doping. Olha só, Diego. Então, isso aí foi o que foi argumentado, inclusive pelo professor Cameron, que é meu amigo, lá da Unirio. Ele é um bioquímico excepcional, trabalha com isso. Ele agora é o responsável pelo controle de dopagem dentro do nosso Comitê Olímpico Brasileiro. Grande responsável, grande bioquímico que trabalha com isso. No Rio, no Brasil e no mundo. Também credenciado pela UADA. Agora, o atleta, ele é responsável por tudo o que ele coloca na boca. Sim. Se ele está tomando suplemento e esse suplemento batizado, a culpa é dele até que ele prove o contrário. No caso do Guerreiro, não ficou claro que foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Isso aí foi uma solução que foi dada lá para a defesa dele e ele fez a defesa. A gente nunca vai saber 100% do que aconteceu, porque a gente não estava lá para vigiar. E é essa situação. O profissional da área de saúde, ele tem uma responsabilidade técnica. Tem uma responsabilidade técnica pela prescrição. Você é enfermeiro pela prescrição e uso do medicamento que você está usando naquele atleta, para que não leve a doping. Eu, nutricionista, para a prescrição de um alimento que não seja batizado, contaminado, ou então de uma suplementação que não esteja batizada, contaminada. Mas o atleta, ele vai responder em primeira instância, porque ele é o responsável por tudo aquilo que ele coloca na boca. Ele é responsável pelo corpo dele. Mas é esse o ponto que eu queria chegar. Isso daí tem a ver com a nutrição? Tem. Mas aí é exatamente esse o ponto. Você faz a prescrição nutricional dele, porém, você fala, você tem que comer, você tem que ingerir, comer não, tem que ingerir isso, isso e isso. Você dá, não necessariamente você dá aos laboratórios que tem que comprar aquilo dali, ou então a venda da esquina. Não, você diz... Olha, eu posso falar para o meu atleta, quando eu faço uma prescrição, você tem a necessidade, você é atleta, você tem, porque nem todo mundo tem a necessidade de suplementar. Isso tem que ficar claro. Se ele fizer uma alimentação bacana ao longo do dia, talvez ele não tenha necessidade. Mas aquele que necessita, aquele que realmente precisa, que não consegue ingerir, de repente, alimentos que sejam ricos, né, em determinadas substâncias que realmente precise para aquele esporte, esse atleta, ele vai precisar manipular. Ir para a farmácia de manipulação para fazer o seu próprio suplemento. Porque se ele for usar um suplemento pronto, ele vai precisar verificar quais são os produtos, marcas e o pior, o lote que está puro. Que pode ser um lote puro, mas pode ser um lote que de repente deu ruim. Sim, como qualquer medicação, como qualquer coisa manipulada. E aí ele vai fazer uma manipulação com um profissional farmacêutico que ele confie muito. Porque o cara, se quiser também prejudicar ele pode. Exatamente. Mas vamos... para justamente não ter essa contaminação cruzada, né? Na hora de manipular. Aqui o diário do Mari Codeiro. Ela está perguntando sobre o que você indicaria para os atletas de base, visto que eles têm uma seletividade muito grande, né? O adolescente, o jovem, o adolescente, ele não quer isso, não quer comer aquilo, e aí, eu, no caso, indicaria ir direto ao consultório. Eu não indicaria nada.
pessoa logo para outro profissional. Olha só, tem aqui o telefone da doutora Paula, liga para ela, marca a consulta que é melhor. Quando o atleta ele ainda está em crescimento, ele realmente, no estirão de crescimento, na maturação sexual, ele precisa de nutrientes que são específicos. O zinco, por exemplo, é um nutriente importantíssimo para a maturação sexual. E é um nutriente que a gente está trabalhando muito com ele agora no Covid, que é importante para o sistema imunológico também. Né? É verdade? Vitamina D também. A gente tem que tomar cuidado nesses ciclos da vida que são importantes. Então, para um adolescente que está em crescimento, que faz atividade física, principalmente extenuante, ele vai precisar de comer mais, porque ele vai ter um gasto energético bem maior. Então, ele vai precisar comer refeições que tenham mais concentração de calorias. Não é que ele não vá nunca comer uma saladinha. Ele vai precisar comer a saladinha por causa das vitaminas que tem nessa saladinha. Da fibra que tem nessa saladinha. Mas ele vai precisar de comer feijão, arroz, macarrão, né? Que são a base de carboidratos e da quantidade energética daquela dieta. E não vai adiantar nunca fazer uma dieta restritiva, uma dieta da moda. Que aí esse atleta adolescente ele vai ter um problema sério com o sistema imunológico, pode prejudicar o crescimento, a produção hormonal desse menino, dessa menina. Se for uma menina, isso pode prejudicar ou atrasar a primeira menstruação dela. Isso pode dar falhas na menstruação da menina. Por quê? Vai ter oscilação hormonal por conta dessa falha de produção de hormônios. No menino, ele pode ter atraso na formação de pelos pubianos, no crescimento e desenvolvimento das gônadas, né? Dos testículos, do pênis dele. E para um profissional da área de saúde, ele precisa ficar atento a isso, né? Que o profissional da área de saúde, ele vai ser um manjador, né? Esses são momentos engraçados da nossa live. Ele não vai precisar ficar olhando para o corpo daquele atleta, daquele adolescente. Pelo amor de Deus. A gente precisa tomar um cuidado muito grande, com respeito e até com essa questão de ficar encostando, botando muito a mão no paciente. Isso não é legal. Porque isso pode dar margem a processo. Sim. Principalmente quando é de menor, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande. A gente tem pranchas, né? Figuras que o atleta, como um adolescente normal, vai lá e aponta. Olha, eu estou nessa fase de critério de Tânia, que é desenvolvimento, de maturação sexual, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí você, profissional, você vai saber se ele, com a idade dele, está atrasado ou se está normal. Se ele estiver atrasado para a idade dele, isso pode ter relação com a alimentação e com essa alteração hormonal que a gente acabou de falar. Queria agradecer aí a presença do Fábio Marcelo, que é o cara da biomecânica há muitos anos aí. E o guru também da biomecânica, o cara está na nossa live, muito bom para a gente. E aí, teve uma outra pergunta aqui, perguntando assim, a vida do atleta de alto rendimento é muito diferente da vida de uma pessoa normal? É bem diferente, gente. O atleta, ele tem uma vida, os horários dele são regrados. A alimentação dele é regrada. Aquela é a profissão dele. Não é qualquer um que é atleta, né? A pessoa, ela precisa se reconhecer como atleta. Precisa colocar na cabeça que ela quer o esporte de alto rendimento, que ela quer aqueles objetivos da medalha. Porque a alimentação é diferente, é regradinha, certinha, para que ele não tenha problemas. E os problemas de alimentação podem predispor a lesões, a quedas, a fraturas, porque o osso fica fraco, musculatura que fica mais sensível. Nesse sentido, a gente não pode relaxar. O atleta ele tem o treinamento preparatório para aquela prova, para aquela competição. Então, é diferente de uma pessoa que está fazendo esporte por lazer. O esporte por lazer, ele não tem aquela obrigação de você estar se superando. De você estar quebrando os seus limites, né? Está sempre melhorando.
Não Não é. tem, você está fazendo porque você gosta. Eu gosto de correr, eu vou lá, corro, bato tênis, corro. Essa pergunta daí eu posso responder agora também, porque eu recebi hoje uma foto de quando eu era atleta. Essa foto foi em 1999, eu estava no colégio militar, eu estava. Eu até te mando para você ver o comparativo, né? Eu vou postar essa foto depois no meu Instagram, que eu estou a quase 6 metros de altura, eu era atleta de ginástica de trampolim, né? Então eu era muito magro, então a diferença do atleta de hoje são 30 quilos. Então começa aí a diferença. Eu estava com 16, 17 anos, eu estava 62, 63 quilos, e hoje eu estou com 5 quilos. Não estou gordo, não sou gordo. Eu não sou gordo. Vocês podem parar, mas a diferença muito grande é essa. Hoje eu sou uma pessoa normal. Naquela época, eu gastava, numa dieta de 2.000 calorias, eu gastava 5.000 calorias no dia. Então, não tá para mim. Hoje em dia, se eu propor uma dieta de 1.000 calorias que eu gastava 5.000 calorias no dia, pô, é um sacrifício, cara. Pois é, então, o atleta, que é o profissional do esporte, Exato. né? A gente precisa fazer essa analogia. Ele tem um foco, e o foco dele é vencer, se superar, né? Quebrar seus limites. Ele quer sempre essa superação. E para isso ele vai acordar num determinado horário, ele vai fazer as refeições certinhas, o treinamento certinho. Ele não vai somente fazer aquele esporte, ele precisa também fazer outros acompanhamentos, como psicólogo, porque existem algumas tendências de autocobrança, ansiedade, que precisam ser controladas dentro do esporte de alto rendimento. Ele vai precisar, de repente, se for um atleta que precise desenvolver a musculatura, fortalecer a musculatura, então ele vai ser sempre aquele atleta que vai fazer musculação, vai fazer fisioterapia. Então, são cuidados que o esporte de alto rendimento ele exige. E existem também aqueles treinamentos que são mais de volume, né, de força, que o treinamento nunca é igual. Isometria, o cara que está fazendo isometria é diferente do que está fazendo hipertrofia, é diferente do atleta que está querendo ganhar massa muscular. E tem esporte também que o cara tem que ter uma massa de gordura mesmo. Mas não é, gente, que fique bem claro, não é para o cara comer depois. Não, o cara tem que ter uma gordura. Por exemplo, o cara tem um esporte de alto rendimento em que ele tem que ter uma massa muito maior, que não necessariamente é uma massa de gordura ruim, tá? Porque são esportes, é o que a gente falou lá no início da live, cada esporte tem a sua especificidade. Então, você tem que pegar o nutricionista, a equipe multidisciplinar, ela vai atuar diretamente com cada esporte, com cada especificidade. No esporte, para o esporte. Eu, hoje em dia, trabalho no paradesporto também. Eu faço assessoria de 2 atletas de paradesporto. São 2 atletas completamente diferentes, apesar de terem a mesma problemática, eles têm medo a sequela. São diferentes e a sequela é diferente. Entendeu? A nutrição Diego, picotou tudo. Pô, sacanagem. Picotou. Aí você vai repetir absolutamente tudo que você falou. Ficou 1 hora falando aí, picotou tudo. Tá me ouvindo agora? Tá melhor? Agora tá. Tá, então vamos lá. A internet está oscilando muito. Vamos lá. Eu falei que a nutrição, a equipe multidisciplinar, vai atuar em cima de especificidade do esporte. O que acontece? Existem esportes em que mal a ser gordo, como humor, mas não quer que seja um grupo que seja de qualidade que são não é aqui. Eu vou dar um exemplo também do Júnior Cigano.
Se você pegar o carro, você vai saber o peso. Ah, peraí. Não pode fazer IMC com atleta. Exatamente. Aí que é o. A gente Aí que é o... bota o atleta na balança para a categoria lá do esporte de combate, beleza. É para aquele momento, é o peso. Agora, IMC, peso dividido por altura ao quadrado, para atleta não funciona. Ele é um indicador de saúde, ele tem relação com desnutrição, com sobrepeso e obesidade. Agora, com a parte, né, de percentual de gordura, composição corporal, não tem nada a ver. E a gente precisa diferenciar. Para atleta, a gente não vai se basear com IMC. Graças a Deus, né? A gente vai se basear com a composição corporal. E aí, o profissional da educação física, nutricionista também pode fazer a antropometria. São as duas profissões que necessitam dessas medidas corporais para o trabalho. Nutricionista para fazer os cálculos das necessidades energéticas, né, e outras observações, e o profissional para o treinamento, profissional de educação física para o treinamento. Então, a gente não pode confundir, realmente. A gente tem pessoas gordinhas que são diferentes, né? A pessoa com a categoria mais alta do esporte de combate, ela não é um obeso igual a pessoa não atleta, não é. Até porque a obesidade é uma doença crônica e que tem um cunho inflamatório. O esporte de alto rendimento, se a gente não tiver esse controle fisiológico metabólico dele, ele pode desenvolver, né, essa situação pró-inflamatória, mas por outros caminhos. Por conta do própria exposição ao exercício. Exatamente. Aí vai vir intensidade, duração, a especificidade do esporte. Ó, o Ronaldo aqui perguntou, professor, deve ser seu aluno, esse atleta que você do esporte estava... Como foi? Diego, eu não entendi nada, tá picotando a tua internet. Ronaldo Lima. Eu conheço o Ronaldo, só que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. O atleta de alto rendimento se aposentou. E ele quer saber como é que você trabalha com esse público. Ah, tá. Bacana. Agora estou vendo aqui a pergunta do Ronaldo. O atleta que está aposentado. Esse atleta, a gente, infelizmente, dentro do Brasil, a gente não tem um programa de aposentadoria do atleta. Nos Estados Unidos a gente tem, no Canadá a gente tem, na Europa a gente tem esse programa, né, de retirement, que é o programa de aposentadoria, mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse tipo de programa. E aí a gente vê, por exemplo, alguns ícones do esporte quando saem, né, da sua atividade esportiva, engordando muito. Acho que não cabe aqui ficar falando nomes, né, para não expor o atleta, mas a gente sabe que na ginástica olímpica nós tivemos vários exemplos, no vôlei a gente teve vários exemplos, não preciso falar o nome do santo. Mas por quê? Porque quando você é atleta, você tem um gasto de energia. E aí, quando você para essa atividade completamente, o que vai acontecer? Se você não parar de comer da mesma forma e não der continuidade ao exercício, você vai engordar. Porque o equilíbrio de peso é um equilíbrio entre a ingestão de calorias e o seu gasto energético. Se você não tiver esse equilíbrio, ou você emagrece ou você engorda. E a maioria que não tem essa programação, né, no pós-aposentadoria, acaba engordando muito. Paulinha, a gente está chegando aqui nos 5 últimos minutos, né, quando o negócio é bom, passa rápido. É mesmo, passou rapidinho. Pô, mas normalmente quando a gente conversa, eu e você também, passa rápido. Uma aula de... Deixo aqui esse momento para você falar
pessoal conheceu se agora. Braço, Ronaldo, do Labim. Saudades. Bem, o que que acontece? Eu trabalho com consultório, né? E trabalho na linha de frente do esporte. Para aqueles atletas que acabaram fidelizando comigo. Então, são ciclistas, são triatletas, são judocas, pessoal do jiu-jitsu. E aí, cada um deles tem necessidades específicas, inclusive dentro do seu próprio acompanhamento no treinamento no esporte. O que eu estou querendo dizer? O nutricionista que é do esporte, ele não vai ser aquele nutricionista que vai ficar com a bunda no consultório. Não vai ficar somente trancada no consultório. Ele vai precisar, ele vai ter a necessidade de ir no campo de treinamento. E muitas das vezes de acompanhar viagens, se realmente for necessário. Esse acompanhamento nas viagens, se forem viagens muito longas, né, exaustivas. E o que que acontece? Isso é uma escolha realmente do profissional. Se ele vai querer ser um profissional de alto rendimento, né, vai atender atletas de alto rendimento ou não, para se desprender nessas viagens. Eu atualmente estou, né, isoladinha, todo mundo sabe disso, né? Estou aqui, não estou atendendo presencialmente, todos os meus atletas estão também isoladinhos, mas os ciclistas, por exemplo, já teve a necessidade de fazer troca de água, de repositores hidroeletrolíticos dentro da condução para ele pedalando. Dos triatletas, lá em ponto de reposição hidroeletrolítica, a mesma coisa. Dentro de esportes de combate, você tem aquelas paradas entre, né, os rings, né, entre as lutas. Então você precisa ficar atento. Precisa ficar atento. Aonde que é seu consultório? Como que as pessoas podem te encontrar? Meu consultório é na Tijuca, perto da Sans Penha. Eu vou colocar lá no meu Insta para vocês. Não estou fazendo a consulta presencial ainda, estou fazendo consulta online. Então, quem tiver o interesse, entre em contato comigo pelo Instagram, que aí a gente vai conversar. Tenho uma inclinação, né, para uma alimentação mais natural do que ficar suplementando. Eu suplemento somente quando existe a necessidade, isso tem que ficar muito claro, porque tem gente que vai no consultório querendo alguma coisinha, um negocinho, né, já com esse pensamento. E a gente faz o uso de suplementos quando tem a real necessidade. Tem gente que não precisa, que come super bem. E aí são só ajustes que você vai fazer na alimentação da pessoa. E além disso, eu sei que existem várias pessoas aqui que trabalham comigo dentro da faculdade, que eu também sou professora universitária. De graduação, de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Paulinha, então, quem tiver interesse, entre em contato. Paulinha, falta 1 minuto aqui para acabar a live. Eu gostaria de deixar claro que é um prazer ter te recebido hoje. Como eu falei no início, você deve esportivo. Você é referência sempre. Quando eu estava na graduação, tudo você esteve presente em todo. Sim. Gente, quem que puder seguir a Paula, tirar as dúvidas com a Paula, tire, marque a sua com a Paula. Você sabe que eu vou direcionar sempre para ela um doutor nutricionista. Eu não entendo. Falta 30 segundos. Eu gostaria só de lembrar as pessoas. A máscara. Beleza? Paulinha, muito obrigado. E teremos uma outra em breve. Beijo.
Beijo! Beijo para a equipe aí, MedSport. Valeu, beijo, tchau, tchau.